Muitas são as preocupações que povoam corações e mentes de jovens e adultos que embarcam na aventura da paternidade. Mas ser homem preto e pai de filhos que vão crescer numa sociedade marcada pelo racismo certamente amplia e muito esse desafio. Uma novidade é que eles ganharam mais um espaço para ter vez e voz num coletivo que está em todas as redes sociais e já conta com mais de 30 mil seguidores. E entre as ações que se destacam estão a escuta, a rede de solidariedade e as orientações constantes para uma paternidade feliz. E para falar sobre paternidade preta, o hashtag Educa em Casa de hoje recebe Humberto Baltar, educador infantil, professor de inglês da Escola Municipal Vitor Meirelles e idealizador do coletivo Pais Pretos Presentes. Humberto, professor, seja muito bem-vindo ao hashtag Educa em Casa, tudo bem? Você está com seu neném aí, o Apolo, né? Apolo, obrigado pelo acolhimento, pela recepção, é um privilégio estar aqui nesse canal tão importante que é a Multirio. Obrigado de verdade. Obrigada a você, professor. A pergunta primeira é, a de sempre, Como é que surgiu esse coletivo Pais Pretos Presentes? Essa história é muito engraçada, porque um dia antes do Dia dos Pais, em 2018, quando a minha esposa me disse que eu seria pai, eu fui inundado de uma alegria muito grande, mas logo depois veio aquela ansiedade, aquele aperto no coração sobre como eu vou empoderar uma criança numa sociedade onde o racismo é tão presente. Então eu perguntei nas redes sociais, alguém conhece um pai preto presente para me apresentar? E aí marcaram vários homens, o post viralizou, e esses pais deram uma ideia da gente criar um grupo no WhatsApp para conversar. E aí, pelos relatos que foram sendo trazidos, um relato mais forte que o outro, homens que não eram reconhecidos em sua paternidade, em sua masculinidade, no seu afeto, um relato mais doloroso que o outro, eu percebi que aquilo não era um bate-papo, seria muito mais que isso, e se tornou um verdadeiro grupo de apoio. Então, dessa forma, surgiu o coletivo Pais Pretos Presentes. Mas, professor, por que você acha que para ser um pai preto é diferente de outros pais não pretos? Sem dúvida alguma, a invisibilidade preta ela é absoluta nas mais diversas áreas sociais. Isso já começa pela própria representatividade na mídia. Você não encontra pais pretos afetuosos, presentes, carinhosos com seus filhos em lugar nenhum, sejam nas novelas, sejam nos filmes, nos seriados. O pai preto, geralmente, ele é violento, abusivo, é um alcoólatra, ele é agressivo com a sua parceira, ou seja, as crianças pretas e os homens pretos não têm referência positiva de paternidade, seja na mídia, seja em casa também, por diversas questões socioeconômicas que levam a gente a ter pouca representatividade paterna. Então, por isso é tão importante os homens conhecerem outros pais e dividirem experiências, aprendizados e trocas nessa área tão importante que é a vivência afetiva com seus filhos. Mas, professor, você acha, existe algum dado que justifique essa visão que a sociedade tem, que uma parte da sociedade tem, com pais pretos? Você acredita que existe algum dado, historicamente? Qual é a sua opinião sobre isso? Sim. Bom, o dado principal é a evasão escolar, por exemplo, A gente tem a comunidade preta como a protagonista na evasão escolar, não só no ensino médio e no ensino secundário, como também no ensino superior. São diversas as formas que o racismo tem de fazer a criança preta se sentir diminuída, se sentir excluída socialmente falando. Por exemplo, a gente acabou de passar por julho, onde tem as festas juninas e julinas, como esse período é difícil para toda criança preta. Eu tenho 39 anos e me lembro ainda de como foi na minha terceira série, que eu tive que dançar com a tia Lourdinha na quadrilha, porque ninguém quis dançar comigo. São diversas as situações que fazem uma pessoa se sentir extremamente mal em cada convívio, seja ele escolar, seja ele universitário, até mesmo nas empresas. O racismo ele é tão forte que as pessoas se sentem diminuídas e acabam abandonando esses espaços. E, infelizmente, na família não é diferente. Um homem não tem inspiração nenhuma, um homem preto, para se ver enquanto um pai preto, afetuoso, feliz, porque falta representatividade. A gente não tem exemplos de homens bem-sucedidos, seja na família, seja em qualquer ambiente. E eu vejo isso na minha própria atuação na escola. E isso não é contra fatos, não argumentos, como se diz. Sim, Os meus próprios alunos mostram
como é rara essa representatividade preta, né? Vários alunos me pedem para me levar para casa. Tio, me leva para sua casa. Tio, eu quero ser seu filho. E eu vejo assim, a gente parece um elogio, mas quando você para analisar essas falas tão dolorosas, você percebe que tem toda uma história por trás. Crianças pretas me pedem: tio, fala que eu sou bonita. Eu já escutei isso várias vezes na escola, de meninas pretas, por exemplo. São pessoas que carecem de afeto, carecem de uma presença, porque perdem esse pai por diversas mazelas, né, como essas que eu estou citando. E ainda tem o genocídio da população preta, adicionando aí nessa equação. O jovem preto no Brasil, ele, em média, ele geralmente, quando passa dos 34 anos numa comunidade, ele já é um vitorioso, porque grande parte dos jovens, ele infelizmente é assassinado, seja pelo crime, seja pela violência policial muito cedo. Então, isso tem um impacto na autoestima de todo jovem negro. Isso impacta também na ideia de paternidade preta. Isso, você já deu uma adiantada, até que a gente estava falando sobre as crianças negras nas escolas, né? na entrada na escola. Você, como professor, como é que você trabalha essas crianças quando elas chegam para você, a criança negra na escola? Olha, eu confesso que nem era minha ideia, sabe, ter um foco racial no meu agir, no meu profissional, mas no primeiro dia na escola onde eu trabalho, na Escola Municipal Vitor Meirelles, aconteceu uma coisa que me marcou, assim, profundamente. Eu fiz até um post sobre isso. Foi na hora da saída, um menino preto saiu correndo na direção da mãe dele e gritou: mãe, o tio de inglês é preto igual eu. Sabe, aquilo assim mexeu tanto comigo, assim, que eu falei: gente, como é importante para essas crianças ter uma pessoa preta num papel de protagonismo, né? Porque eles não têm preto em liderança. E quando tem, a escola onde eu trabalho é próxima da Cidade de Deus, a liderança preta mais próxima são os pastores ou os bandidos, né? Você tem dois extremos ali. E fora essas duas posições, você não tem muitas pessoas pretas em posições de destaque, de liderança, para que essas crianças possam verdadeiramente sonhar em ser algo melhor, seja profissionalmente, seja na área pessoal, até mesmo a área familiar e paterna, que é o que a gente está conversando. Essas crianças não têm representatividade. Então, eu fiz questão de fazer uma caneca com um desenho da minha família, que estou eu, minha esposa, o Apolo, abraçados. Eu já chego em sala de aula com aquela caneca, boto na mesa, todo mundo olha: tio, que menino bonito, quem é? Eu falo: é o meu filho, é o Apolo. Ele: ah, que lindo, que família bonita. É sua esposa, tio? Essa aqui é a Tainá, minha esposa. Ela é professora também? Não, ela é engenheira química, ela trabalha lá na Petrobras. Ela que faz o gás chegar na nossa casa. Então é importantíssimo passar essas referências para nossas crianças, porque elas não têm, infelizmente, por causa do racismo estrutural. Além dessa atitude de você apresentar sua família, né, para as crianças, o que mais? Quais as outras atitudes que você tem, em termos didáticos, Sim. inclusive, com as suas crianças na sala de aula? Há muitas coisas. Por exemplo, a gente teve agora esse episódio terrível do George Floyd, que foi né, sufocado por um policial, o menino Juan, o menino Miguel, tantos casos. Então, naquela própria semana, a gente fez uma campanha com as crianças pequenas do Black is Beautiful, em que eu coloquei desenhos para a gente relembrar as cores, figuras de uma mulher com Black Power lindo, um homem preto também, para as crianças colorirem, relembrarem essas cores e, ao mesmo tempo, faz uma revisão e uma conscientização racial. Com os mais velhos, nós fizemos um texto sobre a questão do racismo também. Eles leram o texto, responderam perguntas, ou seja, qualquer matéria, por exemplo, na língua inglesa, pode ser usada para veicular esse empoderamento racial. Se eu estou dando uma aula de profissões, por exemplo, eu posso levar personagens pretos para aquela aula, nas profissões mais diversas, e não só como a gente vê nos livros didáticos, em que quase sempre as pessoas pretas estão em cargos de limpeza, em cargos subservientes, são médicos, arquitetos, engenheiros. Isso precisa mudar, e essa mudança começa através de cada um de nós, professores. Agora, então, está maravilhoso, porque como as atividades são online, eu posso escolher as figuras que eu quiser para usar nessas atividades, eu não preciso usar material que ninguém me dá, porque eu próprio sou o protagonista, né, desse fazer pedagógico. Então, é uma oportunidade incrível que nós estamos tendo
educação inclusiva, como foi falado hoje mais cedo na Multirio. E aí sim, nós empoderamos o nosso aluno, porque como vai ser inclusiva essa educação se a criança preta não se vê nem mesmo no material? Isso não existe. Então a gente precisa fomentar essa inclusão racial nas nossas pautas, nas nossas aulas, parar de só ficar falando sobre a comunidade negra no mês de novembro, que é o mês da consciência negra. Há muito que ser feito. E essa mudança começa no nosso fazer pedagógico. Por isso eu estou tão feliz com esse convite. Parabéns, hein, Humberto, pelo seu trabalho, hein? Você acredita que essa paternidade mudou de gerações para gerações, das atuais, das passadas para as atuais? Que diferenças você acha? Mudou demais, mudou tanto. Por exemplo, meu pai, ele tinha como padrão de amor e afeto ser um provedor. Então ele me deu tudo que ele achava que era bom para mim, materialmente falando. Eu tive videogame, tive bicicleta, tive as melhores roupas e o estudo também, ele sempre fez questão de reforçar para que eu também tivesse tudo de material que eu precisasse. Isso foi muito importante, porque eu passei em todas as universidades públicas, mas, por outro lado, não houve na minha criação uma conversa sobre afeto, sobre racismo, sobre as minhas inseguranças, as minhas fragilidades. Ele não se via enquanto um ser suscetível de ter dúvidas, fraquezas. Ele ainda acreditava, né, na geração dele, geração anos 70 e 60, que ele tinha que passar uma força o tempo todo, que um homem ele é forte, sabe? Que um homem não pode chorar, aquela criação de menino não chora. Hoje, nós pais, especialmente no coletivo, falamos sobre as nossas fraquezas, dúvidas, nossa expressão de afeto também com os nossos filhos, dizer eu te amo. Vamos fazer outra chamada. Enquanto isso, eu vou ficar aqui conversando com o pessoal que está nos acompanhando e mostrando as imagens do Humberto com o filho dele, Apolo. Vamos ver se a gente dá uma olhadinha no Apolo, que é uma gracinha, está no colo dele. Só está o Humberto e o Apolo em casa. A mamãe do Apolo está trabalhando, então está lá o Humberto de pai, né? Esses tempos precisam, né? Dá para a gente ver, Alessandra, as fotos? Vamos rodar as fotos para a gente ver, enquanto a gente tenta restabelecer. Olha só que lindo. Olha o Apolo e o Humberto, papai Humberto. Papai de primeira viagem, o primeiro filho dele. E ele está muito feliz e aprendendo com todos os outros papais também, né? Cuidar do Apolo. Olha só que lindo. E o Humberto é o criador desse coletivo de pais pretos que foi criado por ele para poderem discutir, trocar ideias, trocar, eu acredito até planos, né, para os seus filhos e também de enfrentamento ao racismo, às dificuldades que tem, né, que a gente enfrenta no nosso cotidiano. E é sempre bom ter pessoas que passam os mesmos problemas que a gente para a gente poder, né, conversar e um dar força para o outro. Então eu acho super interessante e é inovador, né, esse tipo de grupo, de coletivo para essa discussão. E o Humberto é um professor muito talentoso, foi meu professor de inglês, inclusive, num projeto na UERJ, uma outra ocasião a gente conversa com ele sobre isso. E é um rapaz, é um homem preocupado com o futuro também, né, do seu filho, a preocupação que ele tem de passar esse empoderamento, desse orgulho negro para o filho e também para os alunos, né, para os alunos dele, que ele é professor de educação, da primeira educação, né, acredito, no primeiro, segundo, terceiro ano. E ele falou no começo do programa que ele dá aula e ele leva a foto da família, do filho, da mulher dele, fala da profissão de cada um, e eu acho muito legal. Eu vou ler aqui, deixa eu abrir aqui as mensagens, tem mensagens do pessoal que está participando aqui pelo Facebook. Gente, só um pouquinho de paciência, tá? Que a gente já está tentando restabelecer essa conexão com o professor Humberto. Sabe que nesses tempos de pandemia é bem complicado, o sinal é difícil, gente. É difícil, às vezes cai, a pessoa fica congelada, mas vocês todos estão acostumados, né? Inclusive, eu fui assistir a um programa uma vez que ele não conseguiu conexão e teve que ser adiado. Enquanto o Humberto está voltando, eu vou ver aqui um comentário da Beatriz Silva Ferreira, que diz que importante é a representatividade. Isso mesmo, né, Beatriz, é o que a gente estava falando, né, representatividade. O Humberto voltou, enquanto isso eu estou falando aqui, aqui dos comentários. Só vou dizer mais um aqui.
E a Beatriz continua falando, que lindo depoimento, parabéns, professor, representando bem nós pretos, amando. A Carla Berri, que trabalha com a gente aqui, lindo depoimento, 2 lindos, também concordo, Carlinha. A Márcia Elisa Rendeiro fala, assim como os pais, os que cuidam, os responsáveis, nós, professores, também construímos referências. Parabéns, professor, muito bonito o seu depoimento. Humberto, já me escuta? Sim, sim, perfeitamente. Então tá, vamos ver se melhora agora, né? A gente estava falando sim. sobre as paternidades ativa, afetiva e efetiva. A paternidade ativa você já tinha falado. Vamos só recapitular a afetiva e a efetiva. Perfeito. A gente, na sociedade machista patriarcal que a gente vive, existe uma delegação desses papéis de sensibilidade, de cuidado, para a mãe exclusivamente. E com isso, o homem vai participando cada vez menos da parte afetiva com o filho. Então, por exemplo, eu dou banho no meu filho, eu tenho que dar a comidinha dele, é um prazer, eu brinco com ele. Eu acho que é isso que a gente deve estimular nos nossos pais. É o que a gente fala lá no coletivo. A gente tenta estimular essa participação afetiva também, dizendo, por exemplo, eu te amo, né? A gente tem um presidente que disse que nunca disse eu te amo para os filhos porque eles são homens, né? E você não fala eu te amo para homens. Olha só que exemplo, né? Então é importante que a gente fale sim, te amo, dê beijo, dê carinho. Eu acho que é crucial que a gente faça isso. E esse é um traço da ancestralidade africana. Ser efetivo, né, e na vida do filho é você estar realmente, sabe, acompanhando a vida dessa criança. A gente percebe que nessa sociedade a gente tem estado cada vez mais conectado, né, no virtual, mas distante no presencial. Na casa é o filho no smartphone, o pai no tablet, a mãe no iPad, cada um no computador, e não existe uma comunicação. A gente aprende com a ancestralidade africana que nós devemos viver em rede, viver em comunidade. E é isso que a gente tenta preconizar no nosso coletivo, essa participação ativa, sabe, na vida da criança. E a ideia de privacidade, individualidade que a gente tem, ela também vai de encontro à ideia que é passado na nossa ancestralidade africana, que a gente deve se comunicar, estar em contato, estar em rede, falando sobre o nosso dia. Essa cultura de sentar todo mundo na mesa, sabe, junto, isso tem que voltar. Como é que foi o dia na escola? Essas conversas são importantíssimas, porque a nossa sociedade está ficando cada vez mais isolada, e esse período de pandemia só acentuou, né? Agravou mais ainda isso. Por isso é tão importante que a gente estimule esse diálogo, né? A tradição oral, que é tão importante também, mais um traço da ancestralidade que é passado para nós. Devemos conversar mais, sabe? Falar sobre nossas emoções, sentimentos, como a gente está processando esse isolamento social. A minha escola, por exemplo, tem falado muito disso com os pais no WhatsApp. Eu acho lindo. Pessoas dividindo. Como é que vocês estão, gente? Está tudo bem? Não é só passar conteúdo, sabe? É saber como é que esses pais estão, essas crianças estão. São valores que existe uma palavra chamada paternar, né? Que é exercer essa paternidade com um filho que não é seu. Isso também é importante. A gente lembrar que a gente não é só pai dos nossos filhos. Eu exerço esse paternar com os meus alunos, e isso é muito bom, porque me fortalece até na educação do meu próprio filho. Então, isso é uma paternidade efetiva. Ela não se volta só para o teu filho biológico, mas para toda criança, para todo adulto também que precisa de um cuidado, de uma palavra. Teve mãe que já chorou comigo no WhatsApp só porque eu falei sobre isso. Como é que você está se sentindo? Esse período de isolamento, está dando para estudar com ele? Esse trabalho que eu estou passando está muito puxado? Você prefere que eu passe uma atividade de colorir, uma coisa mais tranquila? O que você acha? Nossa, teve uma mãe que se emocionou, sabe? Então, isso não deveria ser uma coisa considerada especial. Devia ser natural, né? Esse diálogo constante para saber como as pessoas verdadeiramente estão se sentindo. E aí é o que eu vou perguntar para você, como que você verdadeiramente está se sentindo com o Apolo, que a gente, enquanto você estava tentando, a gente estava tentando restabelecer o contato com você, a gente mostrou as fotos de você com o Apolo. Eu falei que você é o pai de primeira viagem, que você está se adaptando ainda nessa rotina, né, nessa vida de papai. E o Apolo não para, imagina, né? Que idade tem o Apolo? Que idade o Apolo tem? Olha, como eu estou me sentindo, essa pergunta, ela me deixa até um pouco sem graça, sabe? Sem jeito, porque
Eu sei que o período é terrível, são 100 mil pessoas que já faleceram por causa do Covid, mas, assim, para mim foi um presentão o isolamento social, porque eu pude ver o meu filho aprender a andar. Isso jamais aconteceria se não fosse a quarentena, porque eu dou aula de 7h30 até as 9 da noite, porque eu também dou aula particular. Então, eu pude ver o Apolo dar os primeiros passos. Ele arriscou esses passos porque estava me vendo. Ele olhava para trás, ganhava confiança, tentava de novo. Eu agarrei, ele deu um beijo quando eu vi que ele aprendeu a andar. Fiquei tão feliz, sabe? Então, está sendo muito importante poder exercer essa paternidade ativa, afetiva e efetiva graças ao isolamento social. Agora ele está começando a esboçar algumas palavras quando vai pedir água. É lindo poder estar junto vivendo isso, sabe? Eu não teria essa oportunidade se não fosse o isolamento social. Então, nesse sentido, está muito bom. Eu estou tão um pouquinho triste porque já faz 5 meses, né, que eu não dou um abraço na minha mãe. O aniversário dela foi em abril, eu não tive essa oportunidade, mas essa parte do vínculo com meu filho, eu nunca vi assim a expressão qualidade de vida ter um significado tão especial como está tendo para mim agora. Poder acompanhar o meu filho, brincar com ele, dar o banho nele, acompanhar o banho de sol de manhã, a brincadeira da tarde, a contação de histórias, tudo isso é tão especial, sabe? Que eu fico assim, num estado de verdadeiro, é bem ambivalente mesmo, porque eu sei que é uma tragédia para muitas pessoas esse momento, mas para mim está sendo especial demais poder compartilhar tantos momentos com meu filho. Ai, que bom, né, Humberto? E me diz uma coisa, como é que você imagina que vai ser a sua conversa com ele, seu ensinamento para ele enfrentar a vida e enfrentar as dificuldades todas que a gente sabe que um bebê, que uma criança preta, né, aqui no Brasil principalmente, enfrenta? Sim, sim. Para responder isso, a gente volta para a ancestralidade africana, né? Por isso que eu gosto daquele símbolo da Sankofa, que é o pássaro olhando para trás para ir mais longe. Bom, a nossa sociedade ocidental, ela coloca muitas fichas na racionalidade, na linguagem, na lógica. Mas a gente pode empoderar nossas crianças sem utilizar essa linguagem toda, sem esperar a criança conseguir falar, por exemplo. Eu passo para ele desenhos, eu conto historinhas, por exemplo, com protagonismo preto, masculino, infantil, acho importante. Histórias que têm meninos pretos, né? Porque você tem muitas histórias com meninas, mas com meninos não tem quase nenhuma. Então, a gente colocou lá no nosso coletivo, no Instagram do Pais Pretos, uma lista com 10 histórias com protagonismo preto infantil, para as pessoas poderem conhecer, ler para suas crianças. Eu coloco também musiquinhas africanas para ele, eu dou para ele esse auto-afeto, esse auto-amor, já deixa o cabelo dele crescer. Muita gente já está enchendo o saco, falando para cortar o cabelo dele. Não, não vamos cortar, ele vai adorar o blequinho dele, só vamos cortar quando ele verdadeiramente quiser. Mas até lá, a gente faz questão que ele se aprecie, goste dos traços dele, do formato do pezinho dele, do formato do narizinho dele, cada tracinho dele, eu quero que ele sinta amor por ter. E eu acho que é por aí que começa o empoderamento racial. Eu não preciso esperar ele ter uma idade avançada para falar com ele sobre racismo. Eu primeiro ensino ele a se amar, e aí naturalmente ele vai saber que quem falar qualquer coisa que o direcione para uma direção de algo que seja diferente, né, do amor próprio, da exaltação das origens dele, da ancestralidade dele, ele já vai saber que é algo negativo que ele deve ignorar e rechaçar. Então, eu acho que é fundamental que a gente cerque os nossos filhos com referências pretas, e a escola é fundamental nisso. A maioria das coisas que eu aprendi sobre personalidades pretas que contribuíram para a sociedade brasileira, eu aprendi no teatro, lendo, e não nos 12 anos que eu fiz na escola. Então, a gente precisa repensar o nosso fazer pedagógico, introduzindo o protagonismo preto nas aulas. Eu acho que precisa falar de mais personagens, sabe, que contribuíram. A gente tem Luiz Gama, por exemplo, um abolicionista importantíssimo, que eu não ouvi falar em 12 anos na escola. A gente tem Teresa de Benguela, sabe? A gente tem Carolina de Jesus. Nossa, quantos poemas maravilhosos que eu nunca ouvi falar nas aulas de língua portuguesa. E isso precisa mudar para ontem. Por isso eu acho que é muito importante que a gente traga essas personalidades para as nossas aulas no ensino infantil, no ensino médio e também na universidade, porque eu fiz 5 anos de UERJ e não li um autor preto, que dirá africano. Ok. Eu também, Humberto.
Um comentário aqui, a gente está infelizmente se encaminhando para o final, mas eu vou ler um comentário da Naineve Silva, desculpa se eu falei o nome errado, não sei como é que pronuncia, Naineve, alguma coisa, Naineve deve ser. Muito importante, essa sua fala, a família precisa se comunicar mais, saber o que se passa uns com os outros. Essa rotina, infelizmente, está se perdendo com a comunicação digital e virtual. Ela está falando justamente desse carinho, desse toque, do que a gente está vendo você aí com o Apolo, né? Professor, eu não posso terminar o programa antes de fazer uma pergunta, que é a seguinte, para você falar sobre os coletivos, que você ajudou a organizar, que são Pais Pretos Presentes, que você já falou, depois vem o Mães Pretas Presentes, e mais recentemente um coletivo de pais e mães de negros presentes, não é isso? Você pode falar um pouco de são cada pais pretos presentes, mães pretas presentes, pais e mães pretos presentes, para pais e mães trocarem entre si. E o quarto grupo foi que os brancos se interessaram no empoderamento dos seus filhos, enteados, filhos adotivos que são pretos. Eles querem empoderar racialmente essas crianças e querem ajuda para isso. Então, criamos o grupo Pais e Mães de Pretos Presentes, né, que são essas pessoas buscando conhecimento no empoderamento dessas crianças. E o nosso grupo no Facebook já conta agora com 8 mil pessoas também, 30 mil pessoas no Telegram, 30 mil pessoas na página do Facebook, são 4 grupos no WhatsApp, vários convites aí da Pais e Filhos, o UOL, tantas marcas se interessando por essa pauta, essa entrevista da Multirio. É importantíssimo dar visibilidade à paternidade afetiva, especialmente a paternidade preta, que é tão marginalizada nos veículos de comunicação. Por isso eu fico muito feliz com você por esse convite e te agradeço imensamente. E estendo também a gratidão à equipe da minha escola, que nos ajuda tanto em trazer essa pauta racial para os alunos. Obrigado de verdade. Obrigada a você, Humberto. Agora, para a gente terminar, complete essa frase para a gente, Humberto. Paternidade é... Paternidade é presença. Não existe paternidade sem estar presente. E a pandemia não é desculpa, não. Você tem aí vídeos, né? Você tem videochamadas, você tem o telefone, você pode acompanhar de diversas formas a vida dos seus filhos. Então, não existe argumento para um pai não acompanhar cotidianamente o que o seu filho está vivendo, fazendo e principalmente sentindo. As pessoas não estão falando sobre os seus sentimentos e a gente precisa mudar isso. Por isso eu faço questão de perguntar para os meus alunos no WhatsApp, como é que você está? Está tudo bem? Como é que está esse período? Qualquer coisa, pode chamar, pode falar comigo, pode entrar em contato. Precisamos fazer pontes. As pessoas estão adoecendo pela solidão, pela indiferença e pelo afastamento, especialmente esse afastamento afetivo, que é tão importante, é um verdadeiro acalento no coração. Precisamos reviver isso entre nós. Professor Humberto, muito obrigada pela sua presença aqui no #Educa. Com certeza foi uma contribuição excelente. Parabéns, um beijo para você, um beijo para o Apolo, tudo de melhor para ele, tá? Eu que te agradeço imensamente e aproveito para parabenizar a Multirio por essa atuação tão importante na área da paternidade. Eu soube que a Semana da Valorização da Paternidade é uma participação que a Multirio já fomentou muito nessa área, então estimula essa inclusão. Essa jornada da inclusão está fantástica, eu estava de manhã acompanhando, estava ontem, e elogio assim tremendamente essa iniciativa e outras da plataforma. Vocês são muito importantes para nós educadores, pais, professores de um modo geral. Obrigado de verdade. Obrigada a você, professor. Muito obrigada. E você que nos acompanhou até agora, um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.